Olá, boa tarde. O Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que permite acelerar processos judiciais que envolvem menores de 16 anos em casos de sequestro internacional. Com a norma, novos procedimentos foram definidos para dar mais agilidade à tramitação dessas ações. Os detalhes dessa resolução é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Justiça do Paraná determina que mulher trans que foi presa em cadeia masculina e teve o cabelo raspado seja solta com o uso de tornozeleira eletrônica. No despacho, a juíza destacou que as denúncias de violência contra a transexual apontam desrespeito aos direitos da suspeita. Supremo Tribunal Federal decide que a autoridade fiscal pode anular atos praticados para dissimular tributo. E ainda, programa Caminhos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aproxima cidadãos dispostos a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Espera-se que a gente tenha uma convivência, que a gente troque ideias, que a gente dê apoio. A juíza Rafaela Benete da Cunha Rios, da primeira vara criminal de Arapongas, no norte do Paraná, determinou que a mulher trans que foi presa em uma cadeia masculina e teve o cabelo raspado seja solta com o uso de tornozeleira eletrônica. A magistrada reconheceu que o tratamento utilizado foi inadequado e fere a dignidade da detenta. No despacho, a juíza destacou que as denúncias de violência contra a transexual apontam desrespeito aos direitos da suspeita. A magistrada reforçou que a prisão, se mantida, poderia ter desdobramentos ainda piores para a segurança da investigada. A mulher trans foi presa no dia 4 de abril, acusada de roubo em Arapongas, no norte do Paraná. Na penitenciária da cidade, ela denunciou ter tido os cabelos raspados contra a vontade e ofendida com xingamentos. A Defensoria Pública do Paraná, o Ministério Público do Estado, além do Tribunal de Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil e entidades representativas estão acompanhando o caso. A polícia vai investigar também eventual prática de homotransfobia. Supremo decide que a autoridade fiscal pode anular atos que foram praticados para dissimular tributos. Para os ministros, a previsão do Código Tributário Nacional não ofende os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Os detalhes dessa decisão com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A lei tributária não proíbe que o contribuinte, pelas vias legais e legítimas, faça planejamento tributário com o objetivo de pagar menos imposto e, com isso, obter uma economia fiscal. Mas o Código Tributário Nacional prevê que, quando os atos são praticados com a finalidade de dissimular situações tributárias, com o objetivo de burlar o fisco, a autoridade fiscal poderá, nesses casos, considerar os atos ou negócios jurídicos fraudulentos e tomar as providências devidas para o devido lançamento tributário. Essa previsão consta no artigo 116, que foi inserido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e questionado pela Confederação Nacional do Comércio. A ação foi analisada no plenário virtual do STF, que, por maioria de votos, rejeitou a inconstitucionalidade. Prevaleceu a posição da ministra relatora Carmen Lúcia. Ela destacou que a legislação busca afastar a evasão fiscal, que é aquela situação em que o contribuinte atua de forma oculta para omitir pagamento de tributo, o que configura uma deslealdade tributária. Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que o PROCON não tem legitimidade para propor ação contra reajuste de plano de saúde de autogestão. O colegiado entendeu que a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo, o PROCON, não tem legitimidade para propor ação civil pública contra reajuste de mensalidade de plano de assistência médica administrado pela Caixa Beneficente dos funcionários do Banco do Estado de São Paulo, entidade de autogestão que, segundo a jurisprudência, não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor. Na ação civil pública, o PROCON de São Paulo alegou que a Cabesp, operadora de saúde voltada para os funcionários do Banespa, posteriormente adquirido pelo Banco Santander, informou aos beneficiários que reajustaria o plano de assistência em cerca de 16%.
Para o PROCON, o reajuste seria ilegal e foi aplicado sem a demonstração de prévia aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Em primeiro grau, a Justiça determinou liminarmente a suspensão do reajuste. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No STJ, o relator do recurso especial, ministro Antônio Carlos Ferreira, explicou que a ação coletiva buscava a proteção dos interesses dos associados da Cabesp. Mas, nos termos da súmula 608 do STJ, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao plano de saúde administrado por entidade de autogestão. Desta forma, a quarta turma do STJ entendeu que as pessoas jurídicas da administração pública indireta, para serem consideradas parte legítima no ajuizamento de ação civil pública, devem demonstrar, entre outros, o requisito da pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o interesse tutelado na demanda coletiva. Com isso, a ação foi extinta sem resolução de mérito. E a seguir, Conselho Nacional de Justiça aprova a resolução que permite acelerar processos judiciais em casos de sequestro internacional de crianças. É já já. Meus parabéns a toda a equipe da TV Justiça. Que vocês continuem nesse firme propósito de dar transparência dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal e também de transformar o juridiquês em uma linguagem fácil, didática e acessível ao cidadão comum. Agora, casos de sequestro internacional de crianças podem ter soluções mais rápidas. É que o Conselho Nacional de Justiça aprovou resolução que permite acelerar processos judiciais envolvendo menores de 16 anos nessa situação. Com a normativa, foram definidos novos procedimentos para agilizar a tramitação dessas ações. O sequestro internacional de menores de idade ocorre quando um dos pais tenta exercer a guarda do filho com exclusividade e restringe o contato da criança com outro genitor, se mudando para outro país. Em 1980 foi firmada a Convenção de Haia, um pacto entre países do mundo que se comprometem a cooperar para devolver crianças vítimas de sequestro internacional ao país de origem. A Convenção de Haia indica que o tempo adequado para resolver um caso do tipo seria de até 6 semanas. O sequestro internacional de menores de idade ocorre quando um dos pais tenta exercer a guarda do filho com exclusividade e restringe o contato da criança com o segundo genitor, se mudando para outro país. O CNJ acredita que é possível desburocratizar procedimentos e acelerar as respostas da Justiça, e assim diminuir o tempo para soluções de casos como esse. Hoje, a legislação brasileira exige que sejam feitas audiências de conciliação, contestação, réplica, instrução e julgamento, além de recursos a outras instâncias. A partir de agora, audiências de mediação devem ser realizadas no prazo de 30 dias, mesmo tempo dado à designação da audiência de instrução e julgamento. Testemunhas que estão fora do Brasil podem ser intimadas e participar por videoconferência. Os tribunais podem utilizar ferramentas automáticas para a tradução de documentos estrangeiros, desde que não prejudique a compreensão do conteúdo. A integração da criança ao Brasil não é motivo para recusa da entrega quando ela estiver há menos de 1 ano no país. Ainda de acordo com a resolução do CNJ, em caso de risco de novo sequestro, o juiz pode adotar medidas restritivas da liberdade de viajar dos pais, reter passaportes e pedir a emissão de alerta às autoridades de fronteira. A Corregedoria Nacional de Justiça do Conselho da Justiça Federal e as corregedorias regionais vão acompanhar permanentemente a tramitação dos casos. Ainda sobre o assunto, a repórter Evelyn Araújo conversou com a advogada especialista em direito internacional, Joyce Dias. Para a gente começar, doutora Joyce, o que é a Convenção de Haia e o que ela prevê para os países signatários? Então, a Convenção da Haia é um instrumento internacional extremamente importante para famílias internacionais e que visa proteger crianças até 16 anos que são removidas de um país para outro sem autorização do outro genitor.
são os casos, por exemplo, de um pai ou uma mãe que não detém a guarda e acaba se mudando para um outro país sem autorização, ou às vezes até tem autorização para uma viagem de férias e acaba ficando no outro país. E aí a convenção que existe desde 1980 foi promulgada no Brasil em 2000, atualmente tem 101 países signatários. Ela vem, então, para estabelecer procedimentos para garantir o retorno da criança ao país de residência habitual. Atualmente, por que os processos de sequestro internacional de menores de idade eles são tão demorados? Esses processos são extremamente delicados, com questões sensíveis, emocionais. É sempre uma corrida contra o tempo, na verdade, para garantir que essa criança vai retornar ao país de origem. Porque você imagina uma criança que saiu da sua casa, família, escola, foi levada para um outro país, e quanto mais tempo o processo demora, mais ela vai se integrar no outro país, correndo risco, eventualmente, de ter uma decisão judicial determinando o retorno dela para o país de origem. Então, é uma corrida contra o tempo. A convenção prevê um prazo de 6 semanas para que esse processo tramite de forma rápida, o que é praticamente impossível, principalmente no nosso sistema, com prazo de audiência, prazo de resposta. Então, é quase impossível a gente conseguir cumprir esse prazo da convenção. Além disso, tem as questões burocráticas, né? O pai ou a mãe que precisa entrar com esse processo precisa preparar toda a documentação, provando que detinha a guarda, provando que a criança realmente mudou de país. Uma outra questão que às vezes acaba causando demora é a própria localização da criança, para tentar encontrá-la. Se encontrou a criança, a gente tenta ainda um processo de conciliação com outro genitor, nem sempre isso é bem sucedido. E um outro ponto que eu acho que interfere na demora também são processos que acaba tendo existência de diversos processos ao mesmo tempo. Esses processos de sequestro internacional de crianças são julgados pela Justiça Federal, só que acaba que os genitores também entram, às vezes, com processo de guarda, por exemplo, na Justiça Estadual. E aí fica um conflito de competência, o próprio STJ já decidiu que a Justiça Federal acaba atraindo esses processos, mas esse conflito de competência e a existência de diversos processos em mais de um país acaba dificultando e demorando também esses processos. Doutora Joyce, com a nova resolução do CNJ, o que a gente pode esperar da agilidade desses processos, né? Então, a resolução 449 do CNJ veio para atualizar uma resolução de 2018 que já estava bem desatualizada e para tentar tornar mais célere esses processos. Eu acho que são praticamente 2 pontos que são importantes que essa resolução inovou. O primeiro, a primeira mudança é autorizar os juízes a se utilizarem de tradutores automáticos para compreender documentos em língua estrangeira. Então, as partes não precisam mais submeter a tradução juramentada, o que era bem difícil, principalmente em casos envolvendo assistência jurídica gratuita. Então, esse foi um ponto que espera-se, né, que vai facilitar bastante. E um segundo ponto que a resolução deixa bem claro é que o juiz não pode indeferir o pedido de retorno dessa criança com o argumento de que a criança já está integrada aqui no Brasil, por exemplo, se esse pedido tiver menos de 1 ano. Essa previsão já existia na convenção, já foi inclusive aplicada pelo STJ, mas é bem comum nesse tipo de processo que o outro genitor alega que a criança já está integrada no Brasil, e aí o juiz acaba pedindo prova pericial para poder comprovar isso, até a prova sair a criança realmente de fato já está integrada no Brasil, e acaba demorando muito mais. Então esse ponto da resolução veio para deixar bem claro que o juiz não pode indeferir se o pedido de retorno tiver sido feito com menos de 1 ano. Os casos de sequestro internacional, doutor, ele sempre envolve uma parte, o pai ou a mãe, de nacionalidade diferente, um brasileiro e um estrangeiro, por exemplo? A gente está bem acostumada, né, pelos casos na mídia, a ver casos que realmente tem um pai ou uma mãe brasileira e um pai ou uma mãe estrangeiro, que é como o caso famoso que ficou do Sean Goldman, por exemplo, que a mãe era brasileira e o pai era americano. Mas existem casos também que envolvem somente brasileiros. Teve um caso que foi divulgado, inclusive, na mídia em 2020, de uma mãe brasileira que se mudou para Portugal
com uma autorização, com uma autorização judicial, mas o pai depois alegou, entrou com procedimento lá em Portugal, alegando que a criança tinha sido sequestrada. Então, é um caso que envolvia apenas brasileiros. O que é importante é que envolva realmente a transferência de uma criança de um país para um outro, com violação de direitos de guarda e direitos de visita do outro genitor. Mas pode ser entre 2 brasileiros também. Doutora Joyce Dias, muito obrigada pela participação conosco aqui no Jornal da Justiça e por todas as informações. Eu que agradeço, obrigada. E você vai ver no próximo bloco. O programa Caminhos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aproxima cidadãos dispostos a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. Voltamos já. Parabéns à TV Justiça pelos seus 20 anos. Tenho acompanhado e tenho participado durante esses 20 anos de atuação da TV Justiça e certamente ela tem contribuído para que as pessoas tenham mais cidadania e que tenham mais também acesso aos seus direitos e garantias fundamentais. A TV Justiça é fundamental para promover o acesso à justiça no Brasil. Há 10 anos, o Supremo Tribunal Federal permitia que a gravidez de fetos anencéfalos pudesse ser interrompida. Até então, a interrupção da gravidez nessa situação era considerada crime de aborto pelo Código Penal. Vamos relembrar alguns momentos dessa decisão histórica do STF. O debate começou em 2004, quando a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que a interrupção da gravidez de anencéfalos não fosse mais considerada crime. 8 anos depois, em abril de 2012, os ministros começaram o julgamento que entrou para a história da Corte e acataram o pedido da Confederação. De acordo com o entendimento do relator do caso à época, ministro Marco Aurélio Mello, o feto sem cérebro é considerado juridicamente morto e, por isso, não tem proteção jurídica e, principalmente, proteção jurídico-penal. Por ser absolutamente inviável, o anencéfalo não tem expectativa, nem é ou será titular do direito à vida. Aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. No caso do anencéfalo, repito, não existe vida possível. O ministro Marco Aurélio também ponderou que os riscos que esse tipo de gravidez causa à gestante é muito maior em comparação com uma gravidez comum. No julgamento, os magistrados decidiram que médicos que fazem a cirurgia e as gestantes que decidem interromper a gravidez não cometem qualquer tipo de crime. Com a decisão, para interromper a gravidez de feto anencéfalo, as mulheres não precisam mais de decisão judicial que as autorize. Basta o diagnóstico de anencefalia. O ministro Luiz Roberto Barroso foi o advogado da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Saúde. Na época, ele ainda não era ministro da Corte. A definição de aborto do Código Penal pressupõe a potencialidade de vida extrauterina. O feto anencefálico não terá vida extrauterina. De lá para cá, a interrupção da gestação de anencéfalos ficou mais segura e menos traumática para as mulheres que fizeram essa opção. Além da própria interpretação, do Supremo de que não deve ser considerado um crime, foi justamente o estabelecimento de uma política de saúde para tal. Então, tem normas técnicas do Ministério da Saúde que regulam como esse acesso deve acontecer e também que dão proteção não só às mulheres, às pessoas que gestam, para entender em que circunstâncias elas podem acessar essa interrupção, mas também aos próprios profissionais da saúde. Então, hoje em dia existe essa política estruturada e as mulheres podem acessar essa interrupção sem precisar acionar a justiça. Um programa que busca aproximar cidadãos dispostos a ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade. O programa Caminhos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e parceiros do Estado tem como objetivo a inclusão social. A iniciativa é uma união de organizações da sociedade civil, órgãos públicos e entidades da iniciativa privada.
As conversas do seu Gilberto com os psicólogos e assistentes sociais se tornaram rotina. Ele é uma das primeiras 20 pessoas beneficiadas pelo programa Caminhos, uma parceria do Tribunal de Justiça com o Ministério Público do Estado, o Ministério Público do Trabalho, a Prefeitura de Belo Horizonte e a iniciativa privada, assim como o seu Gilberto, que vivia nas ruas. Todos os beneficiados com o programa são egressos do sistema prisional e ex-moradores de rua. Arrumar um emprego, né? E depois arrumar uma casa para mim morar e ter minha vida livre, minha vida normal, como todos têm. Meu salário no final do mês, eu poder comprar o que eu quero, comer o que eu quero. O programa tem foco na inclusão desses apadrinhados que estão em situação de vulnerabilidade social. São 7 meses de trabalho, são 7 meses de curso, de acompanhamento, de busca por um projeto de vida. A nossa ideia é que essas pessoas, esses nossos companheiros, cheguem até o final, todos, o grupo que entrou, que o grupo finalize fortalecido, com uma grande esperança de uma vida melhor, da questão do emprego. O acesso à cultura e à arte é uma das ações do programa para a inclusão. A escultura O Espalhador de Passarinhos, instalada no Parque da Serra do Curral, em Belo Horizonte, é uma homenagem ao ambientalista Hugo Werneck e foi feita com a participação de integrantes do programa Caminhos. Nós entendemos que é preciso preparar essas pessoas, dar todo o suporte que elas precisam. Então, por isso que tem uma questão de formação. Essas pessoas participam de encontros temáticos para conversar sobre comunicação não violenta, para falar sobre parte financeira, como que é mercado de trabalho, formação também, enfim, são diversos temas, diversos profissionais que vêm conversar, que vêm dialogar com essas pessoas. Em março, o Núcleo de Voluntariado do Tribunal de Justiça começou uma campanha para incentivar o apadrinhamento por meio do programa Caminhos. Os padrinhos e madrinhas fazem parte de uma rede de apoio e incentivo aos participantes. O voluntariado ele vem nessa linha da gente estender a questão de pacificar, ajudar, cooperar, compartilhar. A juíza da Vara de Execuções Penais de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte, Bárbara Nardi, é voluntária do programa e madrinha de um dos assistidos. Espera-se que a gente tenha uma convivência, que a gente troque ideias, que a gente dê apoio, faça programas no sentido de ir a um restaurante, ir numa praça, conversar. A ideia é um apoio mesmo, né? Para que aquela pessoa ela consiga se reerguer, permanecer, né? E crescer dali para frente. Eu quero ir até o final e crescer mais ainda. Pelo pouco que eu já sei. No ano em que a TV Justiça completa 20 anos, toda sexta-feira o Jornal da Justiça vai trazer o depoimento de pessoas que participaram da nossa programação, que nos ajudaram a levar o conhecimento até você, como o advogado Diego Cheruli, especialista em direito previdenciário. Eu já tive o prazer de participar algumas vezes de alguns programas da TV Justiça. E a TV Justiça, na sua função pública, consegue levar à sociedade o conhecimento do direito. E eu pude participar um pouco dessa transformação, falando um pouco do direito previdenciário. Uma matéria que muito é tratada pela TV Justiça, com muito cuidado, e que muito interessa à sociedade, que está sempre em voga em todas as discussões. A TV Justiça faz questão de trazer matérias técnicas com profissionais sérios e que reflitam exatamente aquilo que o direito transmite. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, um ótimo feriado e uma excelente Páscoa. Tchau!